Mesmo perdendo para a LDU na ida das quartas de final, o São Paulo tem mais chance de avançar para a próxima fase da Sul-Americana do que o Corinthians, que ganhou do Estudiantes. E se eu fosse você, eu não duvidava disso não, tá? Até porque os números não falam, eles gritam. Gustavo Mosquito perdeu um gol feito, era a chance de fazer a vida do Corinthians um pouquinho mais tranquila em La Plata. Mas, segundo Lucha, o que vai fazer falta mesmo é o pênalti, não marcado pelo árbitro da partida nesse lance aí. E um detalhe, tá? O VAR só analisou o primeiro toque na mão do jogador do Estudiantes. Lance assim sempre gera polêmica. Foi pênalti, não foi pênalti? Isso eu vou deixar pra vocês aqui nos comentários. Agora, o que é inegável é que o Estudiantes vai muito bem como mandante. Mas assim, bem até demais. A última derrota deles jogando em casa vai completar 7 meses. Um 2-0 pro Lanús lá em fevereiro. Olhando o retrospecto geral, são 12 vitórias nessa temporada, com absurdos 41 gols marcados e só 11 sofridos. Nessas 12 partidas, 9 vezes o Estudiantes ganhou por 2 ou mais gols de diferença. Exatamente o placar que eles precisam para eliminar o Corinthians sem disputa de pênaltis. Até porque, se for pros penais, já sabe, né? Cássio! Foi mal, empolguei, mas não tem como não empolgar, né? Mas agora, considerando só o retrospecto do Estudiantes jogando em casa na Sul-Americana, o aproveitamento é ainda maior, 90% dos pontos conquistados. E um detalhezinho aí é que as 4 vitórias foram por 2 ou mais gols de diferença. O aproveitamento do Corinthians jogando fora da Neoquímica Arena também tá muito, mas muito longe de encher os olhos do torcedor do Corinthians. Mas aí também a gente tem que ser justo, né? Até porque nem todos esses jogos que aparecem aqui do lado nos números foram sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Desde a estreia dele foram 16 jogos fora de casa, com direito a 8 derrotas, sendo 5 delas por 2 ou mais gols de diferença. Considerando agora só Libertadores e Sul-Americana, o Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians tem uma vitória, 2 empates e uma derrota por 3-0 pro Independente Del Valle. Fundamental pro Corinthians garantir a classificação, além obviamente do Renato Augusto, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, é o componente psicológico. Não pode de jeito nenhum cair na pilha dos argentinos, que vão tentar a qualquer custo expulsar alguém do Corinthians e repetir exatamente o que eles fizeram contra o Goiás. Depois que o Bruno Santos foi expulso, virou passeio, 3-0 fora o baile pro Estudiantes. Falou em força mental, é impossível hoje não pensar no São Paulo do Dorival Júnior, ou então, se você quiser, o São Paulo do Genial Júnior, que inclusive recentemente conseguiu virar 2 eliminatórias depois de perder o jogo de ida por exatamente 1 gol de diferença. Contra o San Lorenzo, trouxe o jogo pro Morumbi e ganhou de 2-0, baita atuação, gols de Luciano e também do Calera. E claro, todo mundo vai lembrar, justamente contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Fácil não vai ser, de jeito nenhum. Aliás, a LDU tem um retrospecto pra lá de positivo jogando fora de casa nessa temporada. A última derrota foi em abril desse ano pelo Campeonato Equatoriano. E a única derrota deles por 2 gols de diferença foi também no Campeonato Equatoriano contra o Deportivo Cuenca, mas lá em fevereiro. A gente sabe, né, que a altitude faz muita diferença, mas a LDU não tem ido mal não como visitante. Quando tem que descer o morro para jogar a Sul-Americana, eles estão invictos, e muito por conta da defesa. Eles defendem muito bem e contam com um excelente goleiro, Alexander Domingues, que inclusive é titular da seleção do Equador. Só que o São Paulo joga com 12 no Morumbi, aí complica muito pros caras. Média de 45 mil torcedores só nessa temporada, mas a gente pode esperar um público bem parecido com o que a gente viu na volta contra o Corinthians. Vão ser 60 mil caras empurrando o time. E não preciso nem falar que vem fazendo muita diferença. São 16 vitórias, com 46 gols marcados e só 18 sofridos. Em 12 desses 16 jogos, o São Paulo ganhou por 2 ou mais gols de diferença. Um completo absurdo. Só não é mais absurdo do que o retrospecto do São Paulo jogando em casa na Sul-Americana. 100% de aproveitamento, 11 gols marcados e nenhum time conseguiu vazar o goleiro Rafael. 0 gols sofridos. E olha, eu vou te falar uma outra coisa. Todas as vitórias foram exatamente por 2 ou mais gols de diferença, que é exatamente o placar que o São Paulo precisa. De um lado da chave tá o Lucas Moura, que já chegou arrebentando no futebol brasileiro. Só pelo jogo de volta contra o Corinthians, ele já justificou a volta dele, né? E fora que também foi muito importante contra o Flamengo, fazendo um baita de um gol. E a gente não pode esquecer que se hoje o São Paulo tá mais vivo do que nunca na Sul-Americana, foi por causa daquele
aquele golaço naquela tabelinha com o Luciano. Já o corintiano deposita todas as suas fichas no Renato Augusto, que é o cara diferente desse time. Muito, mas muito mais do que esses números que estão aqui na tela, o campo fala por si. Com o Renato Augusto bem fisicamente, o Corinthians tem tudo para avançar para a semifinal da Copa Sul-Americana. E ó, vou te falar uma coisa, tá? O meu palpite é que os dois vão avançar e vão fazer a maior final da história do torneio. Se você concorda comigo, gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações.